Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de programação em Python. Eu sou o professor Alan, quero apresentar para vocês nessa aula a resolução do nosso penúltimo e nono exercício relativo à parte das funções que nós temos aí disponível da linguagem Python, tá certo, pessoal? E, na minha opinião, um dos temas considerados mais importantes que nós temos aí na programação em Python, tá certo? E para isso, sem mais enrolação, vamos abrir o editor de códigos do PyCharm Community aqui no computador. Eu quero apresentar para vocês aí, então, a minha sugestão de resolução relativa à parte da nona questão sobre as funções que nós temos disponível da linguagem Python. Oi, pessoal, eu já estou aqui no meu computador. Vamos abrir então o nosso editor de códigos do PyCharm Community para começarmos a desenvolver então a resolução da nossa penúltima e nona questão relativa à parte das funções que nós temos disponível na linguagem Python. Aqui dentro do PyCharm nós vamos abrir o nosso projeto Exercícios Python, e dentro desse projeto Exercícios de Python eu já tenho ali criado de aulas anteriores o nosso arquivo .py, contendo aí então a lista 10 aqui que trata das funções que nós estamos trabalhando aí estes exercícios atualmente, tá certo? E para facilitar a nossa visualização na tela aqui do nosso editor de códigos, eu vou ocultar aqui o navegador de arquivo contendo o diretório, tá certo? E lembrando aí você que, se não tiver visto, na aula passada nós fizemos a resolução do nosso oitavo exercício aqui relativo à parte das funções que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? Caso você não tenha visto essa aula, não tem nenhum problema. Eu irei deixar um card aqui em cima para que você possa ir lá e acessar e ver essa aula, tá certo? Então, logo aqui na sequência, nós temos o enunciado da nossa penúltima e nona questão aqui, que diz o seguinte aqui, olha só. Crie uma função chamada exibir tabuada que receba um número como parâmetro e exiba a tabuada desse número de 1 a 10. Então, nós já temos aqui, então, a sugestão do nome dessa função, que é exibir tabuada. E vai imprimir, então, tabuada de um número de 1 a 10. A função não deve retornar nada. Então, nós não temos retorno para essa função, ela apenas deve imprimir aí os resultados dessa exibição da tabuada, tá certo? Então, o exercício tranquilo de se fazer aqui, pessoal. Então, inicialmente, nós vamos dar o nome da função, e para isso nós vamos colocar a palavra reservada def, o nome que eles já sugeriu no exercício, ó, exibir tabuada. Eu vou colocar aqui, ó, exibir tabuada, e como eu quero exibir tabuada de um número, eu vou colocar um parâmetro aqui no caso, que vai ser o número aqui, o meu parâmetro dessa minha função exibir tabuada. Coloco aqui os 2 pontos, e aqui logo na sequência nós já podemos, né, começar a desenvolver aqui o programa para essa funçãozinha aqui, exibir tabuada, tá certo? Então eu já posso, inicialmente aqui, ó, vou colocar uma mensagem para que a pessoa veja uma mensagem inicial da tabuada do número. Então, para isso eu vou utilizar aqui um print com as f-strings para me colocar da seguinte maneira aqui assim, ó, tabuada, colocar um contra barra n, colocar assim, ó, tabuada do número. Então, como eu quero mostrar a tabuada desse parâmetro que é o número, então eu vou colocar aqui, então, no caso, o próprio número. Por isso que eu utilizei aqui esse print com as minhas f-strings, tá certo? Então, só uma mensagem inicial aqui, já para que a pessoa possa ver que se trata, então, da tabuada de um número que vai de 1 a 10, tá certo? E aí, logo na sequência, eu já posso chamar, aqui no caso, um laço, por exemplo, posso utilizar o for ou o while também, tanto faz, tá? Vou fazer com o for, e fica talvez mais simples de entendimento. Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar inicialmente uma variável i, que vai ser uma variável de iteração, tá certo? Poderia ser qualquer variável, vou chamar de i mesmo. E vou colocar aqui, ó, in range, né, que eu vou pegar uma faixa de valores, e essa faixa de valores vai pegar ali, então, de 1 até 10. Só que no Python a gente sabe que ele começa com esse primeiro número, e o último ele ignora. Então, eu coloco sempre o último número aqui sendo 10 mais 1, já que eu quero colocar os números de 1 até 10. Então, eu vou colocar dessa maneira aqui assim.
e vou colocar por 2 pontos, tá certo? E aqui, quando eu quebrar a linha aqui, ele já vai indentar aqui dentro do meu laço for. Eu já posso colocar, então, aqui, ó, o cálculo, né, da minha tabuada. Então, eu vou chamar uma variável chamada resultado, enfim, alguma coisa que vai ser o resultado dessa tabuada. Aí eu vou colocar aqui, então, assim, ó, resultado vai receber esse número, tá certo? Vezes essa minha variável de iteração aqui no caso, tá certo? Então, ela vai iterar 10 vezes, então eu vou ter um resultado aqui 10 vezes, já que eu quero calcular a tabuada de um determinado número. E aí, logo na sequência, eu já posso printar, né, esses números, utilizando as f-strings, e aí eu posso fazer aqui da seguinte maneira aqui no caso, ó, eu posso colocar, então, o próprio número inicialmente, eu vou colocar assim, ó, o número, vou colocar a letrinha X para representar que é uma multiplicação de um número, e aí eu vou colocar a variável contador, que no caso eu utilizei a variável I de iteração, e depois colocar aqui, por exemplo, um igual, né? E exibir, então, esse resultado, tá certo? Então, dessa maneira aqui, bem simples, olha só, com 3 linhas de programação, a gente consegue fazer aqui uma tabuadinha, mas que essa tabuada está dentro aqui, então, da minha função, tá certo? E agora sim, né, eu já posso, inclusive, até rodar esse código. Se eu rodar ele aqui, ó, ele não vai me mostrar nada, botão direito em cima da aba aqui, ó, lista 010, run lista 010, e ele não me mostra nada exatamente porque eu simplesmente fiz aqui a tabuada, mas eu criei ela dentro de uma função. Então, como eu não chamei essa função, ele não mostra nada, tá certo? Então, agora sim eu posso fazer a parte principal do meu programa, e aí, para isso, o que eu posso fazer aqui no caso? Eu posso colocar assim, ó, uma hashtag, vou colocar aqui, então, o meu programa principal, por exemplo, ó, programa principal, tá certo? E aqui agora eu posso, então, pedir para que o usuário ele digite um número. Então, eu vou criar uma variável num, por exemplo, ou n, enfim, só para ser diferente desse meu parâmetro número aqui, tá certo? E aqui agora eu peço para que o usuário ele entre com um dado, por exemplo, então eu vou pedir para que ele entre com o número inteiro, como é uma entrada de dados, eu utilizo então o input. E aí eu peço para que ele possa digitar, né? Colocar assim, ó, digite um número para ver, por exemplo, a tabuada. Vou colocar aqui 2 pontos e um espaço. E aí logo na sequência eu já posso fazer então a chamada da função. E aí eu vou fazer assim, ó, vou chamar a função exibir tabuada e vou passar como parâmetro num, que é o número que o usuário digitar aqui no meu programa principal. Só que como eu criei uma tabuada com o parâmetro número, então ele vai passar num dentro de número aqui no caso. Então dessa maneira aqui agora eu já posso rodar o meu código, olha só, rodando novamente, digite um número. Engraçado aqui é o seguinte, eu vou digitar então um número qualquer, por exemplo, o número 5, e aí ele já me mostra aqui, olha só, já me mostra a tabuada do 5. Então, 5 vezes 1, 5, 2, 15, assim por diante até o número 10, que no caso aqui 5 vezes 10 é 50. Tá certo? Então, o meu programa aqui está rodando normalmente, posso rodar ele aqui novamente, ó. Então, quero ver, sei lá, a tabuada aqui agora do 10. Tabuada do 10, né? Aqui mostrando também normalmente. Então, a princípio aqui, meu programa tudo certo, ó. De 1 a 10, ele mostra pra gente a tabuada deste número, tá certo? Então, aí o programa rodando normalmente. O que eu gosto sempre de fazer, utilizando aqui as funções, é a parte da documentação utilizando as docstrings. Então, eu vou colocar aqui 3 aspas duplas, tá certo? Aí ele já complementa para mim aqui, né? O PyCharm já complementa para mim aqui o parâmetro, que é número, return e tal. Então, eu vou colocar aqui a mensagem do que se trata essa funçãozinha aqui, no caso, tá certo? Então, eu vou colocar aqui assim, ó,
Eu vou fazer só a mensagem mesmo, inicialmente. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar exibe a tabuada da multiplicação 1 a 10, no caso, para o número, por exemplo, né, o número informado. Ponto final. Então, uma mensagem mesmo só para mostrar aí para o usuário do que se trata aí essa funçãozinha. E aqui, logo na sequência, eu já posso colocar aqui o parâmetro. Vou colocar aqui assim, ó, parâmetros. Eu vou colocar no singular mesmo, porque é apenas um único parâmetro. Tá certo? E aí eu vou colocar aqui assim, então, no caso, ó, é número, entre aqui, parênteses vai ser do tipo inteiro, e aí representa para a gente aí o número para qual será exibida a tabuada. E depois, por fim, aqui, né, nós temos aqui também retorno. Vou colocar assim, ó. Na verdade não tem retorno, mas eu vou colocar a mensagem assim, ó. Retorno. E no caso, como não tem um retorno, né, eu vou colocar aqui nenhum ponto, porque a função apenas exibe a tabuada. Certo? Acho que assim ficou mais interessante. Então, mostrei inicialmente aqui do que se trata na documentação aqui. Essa minha funçãozinha, ela exibe, então, a tabuada da multiplicação de 1 a 10 do número informado. O parâmetro é número, é do tipo inteiro, tá certo? Porque o usuário aqui, ó, quando eu peço ele para informar, eu coloco o int. Então, é o número para qual será exibida a tabuada e o retorno nenhum, porque não tem, né, nenhum retorno aqui. Essa função, se você observar aqui, né, na parte principal aqui da função, nós não temos nenhum retorno, tá certo? E aqui eu posso, inclusive, rodar ele mais uma vez. Vou pegar aqui, por exemplo, a tabuada do 8. Lá, olha só. Aumentar um pouquinho, tabuada do 8. Tabuada, por exemplo, do 7. Mostra para mim a tabuada do 7 também, rodando novamente. A tabuada do 9, por exemplo. Aí, tabuada do 9, de 9 vezes 1 até 9 vezes 10. Tá certo, pessoal? Então, dessa maneira que nós finalizamos, então, a resolução do nosso nono e penúltimo exercício relativo à parte das funções que nós temos aí disponível na linguagem Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula do seu curso de programação em Python, onde eu apresentei para vocês aí a minha sugestão de resolução envolvendo o nosso nono e penúltimo exercício relativo à parte das funções aí que nós temos disponível da linguagem Python, tá certo? Então utilizamos aí as funções para mostrar a tabuada de um número, tá certo? Vou pedir para que vocês deixem um like aqui no vídeo, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender linguagem de programação com o Python. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!